Vida leve e saudável. Bom dia você, ouvinte da Rádio Santana. Você que está ali do outro lado me ouvindo. Hoje eu vou falar um pouquinho, estou me sentindo abandonada. Ninguém merece viver com essa sensação de estar sobrando. Quando alguém vive se sentindo abandonada, logicamente ela vive se sentindo sobrando nesse espaço. E muitas vezes quem está com ela não tem a tendência de querer fazer isso. Muitas vezes, ao contrário, a pessoa faz mundos e fundos, achando que está agradando, achando que está fazendo certo, mas a forma dessa pessoa estar na vida, a forma conforme somos os traços de personalidade dela, ela pode se sentir abandonada. Ela está certa, se sentindo abandonado, talvez o outro esteja certo, fazendo muita coisa, mas a conexão entre eles fica um pouco a desejar. Por isso que muitas coisas acontecem, pelo fato de não ter esse entendimento de conhecimento profundo. Sentir-se abandonado dentro de um relacionamento é uma dor silenciosa que corrói e aos poucos vai cada vez mais se aprofundando mais. A sensação de estar sozinho, mesmo ao lado de alguém, afeta profundamente o funcionamento emocional, psicológico desta pessoa. Então, muitas vezes, a ponto dessa pessoa pensar, imaginar e até querer ter um problema de saúde, quer dizer, ter uma doença. Por quê? Porque essa talvez seja a forma de que ela seja olhada, que ela seja cuidada. Muitas vezes nós sabemos que sem querer é inconsciente, mas às vezes a pessoa precisa de uma doença, principalmente as pessoas que são muito raras, que se sentem com muita facilidade abandonadas, não que elas queiram rádio ouvinte, não que elas queiram. Elas se sentem com facilidade abandonadas. Então precisa muitas vezes sim de algum problema ali doentio para que alguém olhe para ela e ela possa se sentir amada. Gente, tô falando, não tem a ver com eu quero ser assim, tem a ver como ela funciona no mundo, na vida dela. Parece que o mundo ao seu redor segue com leveza, enquanto você carrega uma tempestade dentro de você. Então veja, o mundo tá andando e a pessoa, se você rádio ouvinte, você minha rádio ouvinte, essa pessoa, enquanto o mundo segue com leveza, você parece que está carregando uma tempestade dentro de você. E o mais cruel é que essa dor não se vê do lado de fora. Não se vê mesmo, porque essa pessoa dá uma disfarçada num sorriso forçado, ao silenciar a sua fala menos, nos olhares perdidos, na sensação de não estar aí. É como se você estivesse sobrando. É um espaço onde deveria ser a prioridade. Imaginar que você, rádio ouvinte, convive com alguém e às vezes você acha que você está fazendo tudo certo para a sua forma de pensar, mas às vezes para a forma da outra pessoa poder sobreviver e viver bem, não é uma forma correta. A saúde, nesse caso, vai indo embora e vai se instalando ali o quê? Dores, angústia, tristeza, amargura, desamor, e a coisa vai andando dessa forma. Esse tipo de sofrimento não nasce do nada, rádio ouvinte, não nasce do nada. Ele é alimentado pela repetição dos padrões inconscientes entre parceiros. Repete-se uma coisa hoje, repete-se outra amanhã, até se pede desculpa, mas faz de novo. Até se pede desculpa, mas faz de novo. Ou seja, pedir desculpa é legal, é ótimo, mas sempre repetir no mesmo erro, tem um outro nome que eu não vou falar aqui agora, né? Repetir no mesmo erro não é legal, porque aí você está sempre desculpando na mesma bolinha, na mesma volta. A coisa não anda, fica no giro ali rodando. Um acredita estar fazendo o melhor e o outro sente-se cada vez mais invisível. Cada vez menos gente. É um ciclo difícil de quebrar, especialmente sem apoio. É uma forma de você começar a acreditar que você é assim mesmo, que você pode ter esse problema, que você pode estar doente e que você também não merece mais do que isso. Cuidado com isso, você merece sim. Todo ser humano merece sim viver bem. Por mais que se tente conversar ou ajustar o comportamento, os sentimentos de abandono e solidão
voltam de novo e às vezes voltam com mais força, como uma onda que bate na beira da praia e cada vez bate mais forte, porque o vento está mais forte e porque ela vai batendo mais forte. É exatamente dentro dessa pessoa. Cada coisa que acontece de novo, mesmo pedindo perdão, é uma onda que bateu ali na praia, mais uma onda que bate, mais uma onda que bate, e chega uma hora que a praia tá ali, ela tá aí para a onda ficar batendo nela, mas o ser humano tem um limite. O ser humano tem uma qualidade de vida onde até aquele ponto X ele vai, passou daquele ponto X, ele começa a ter suas dificuldades. E o que deveria ser um espaço de acolhimento, vira aos poucos um campo de batalha, mas a batalha é emocional, interna, na pessoa, dentro da pessoa. E quando às vezes ela se manifesta, ela diz que ela não queria que fosse assim, que ela não acha legal assim, a outra pessoa assim, às vezes até diz assim, eu te dou tudo, você tem tudo, o que você está reclamando? Você tem uma vida boa, você tem isso, você tem aquilo. Gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu posso ter sim uma vida boa, mas eu posso ter a ausência do meu esposo ou a ausência da minha esposa. Eu posso ter tudo na vida, mas eu posso estar sendo uma pessoa que foi terceirizada para fazer tudo para o outro. Gente, terceirizar as coisas dentro da relação a dois é muito complicado. Quem precisa estar fazendo é como, vamos lá, vamos colocar isso num lúdico. Veja, por exemplo, um saco cheio de batatinha. Quando sempre vai se tirando batatinha desse saco, e se vai tirando, vai tirando, e não se recoloca, chega uma hora que esse saco está vazio. E quando está vazio, é muito difícil se recompor, se recolocar, é porque nessa altura já tem doença, já está doente, emocionalmente, sentimentalmente, várias coisas já estão acontecendo. Como antigamente, muito antigamente, a pessoa já era, às vezes, até colocado em lugar, em hospital, de hospício, coisa assim, que na verdade não tinha nada disso. Na verdade, era uma pessoa que estava abandonada, era uma pessoa que estava se sentindo muito triste, era uma pessoa que não precisava nada daquilo. Mas aí, fora da sociedade, alivia para quem não está ali. Então, olhe para o seu cônjuge, olhe para a sua esposa, olhe para o seu marido, sento, converso, vejam. E às vezes, o que você precisa, às vezes, dar um cuidado. Eu lembro que muitos anos atrás atendi um casal e qual era o problema? Um deles tinha muito do traço, lembra? Eu sempre, quando vou estar falando dos traços de personalidade, eu vou estar falando de nomes científicos. Um deles tinha o traço que tem o nome de masoquista. Então é uma pessoa que é muito executora, executa muito bem, mas ela vê o detalhe do detalhe do detalhe do detalhe. Então essa mulher tentava dizer algumas coisas, na dor do abandono ela tinha muito do traço oral, que é o traço comunicativo, que é o traço do sorriso, do chorar, sai do sorriso, vai pro choro, sai do choro, vai pro sorriso. Feliz, ela quer estar conversando, ela quer estar animando as coisas. Só que esse homem, como ele tem o detalhe do detalhe do detalhe, naquela época foi muito difícil eu convencer esse senhor que ele só olhava para aquilo que era dor para ele. Ele não aceitava nada do que não fosse dentro daquele detalhe dele. Aí fica fácil. Eu tenho minhas dores com relação à nossa relação a dois e elas começaram em X momento e que muitas vezes essas dores X momento de um já começaram há tantos anos antes no momento do outro. Então, quando eu preciso resolver uma relação e eu só olho para mim, fica fácil. Por quê? Porque de repente eu estou sofrendo há uns 5 anos por situação XY. E aí, se você não colocar que a relação de vocês tem 15 anos, então a pessoa aguentou 10 e você não está querendo aguentar 5, é uma disputa muito injusta, porque tudo tem um antes para chegar na situação delicada. Tudo na vida tem um antes para chegar na situação delicada. Não é de agora para agora que a coisa aconteceu. Não, mas foi daquele tempo. Eu lembro que naquela época foi muito difícil fazer esse homem entender. Mas a partir do momento que ele percebeu, epa, acordei. Se eu estou chateado há 5 anos e nós somos casados há 20, esqueci que 15 anos a minha esposa sofreu para ela fazer o que fez, para eu ter 5 anos agora que eu não estou bem.
Então, muitas vezes a pessoa diz assim, mas eu não fiz nada. Agora, semana passada, esse mês passado. Não, mas e os anos? E os anos que foram sendo queimados de uma forma não agradável, não satisfatória. Então, tem que ver tudo isso. E aí entra o quê? Aí entra o ponto da terapia, onde a análise corporal vai oferecer a luz no fim do túnel. Às vezes, vocês literalmente estão no fim do túnel. Por meio do reconhecimento dos traços de personalidade de cada um. Primeiro, o reconhecimento dos traços no individual, para que você saiba como você funciona, e é possível identificar com clareza os padrões de defesa, os mecanismos de proteção e as formas inconscientes de se relacionar com o outro. Veja, imaginando, você, homem, ou você, mulher, tem uma necessidade muito grande de estar conversando, gosta de estar abraçado, isso, aquilo, tem uma sensação de abandono com muita facilidade e está do lado de alguém que diz, eu não quero, se afasta, eu não quero, isso, aquilo. Claro que o abandono começa a aumentar cada vez mais e é uma dor silenciosa que vai cada vez mais prejudicando um ao outro. E às vezes a gente acha que isso aqui só tem a ver com relacionamento. Há muito tempo também eu atendi uma moça que estava com uma situação muito, muito, muito delicada. Mas por quê? Com pais separados, cada um ia jogando lixo nela a mãe jogava o lixo para ela espalhar para o pai jogava o lixo para ela espalhar para a mãe. Só que chegou anos, ela foi colocando isso debaixo do tapete, anos e anos depois, não deu mais. Essa pessoa ficou difícil, ficou doente, queria até não viver mais. Mas hoje ela tem uma vida satisfatória, feliz, porque ela entendeu o que é do outro e o que é dela. Pai e mãe, quando estão discutindo, por favor, é entre vocês. Vocês sempre vão ser pai e mãe dessa criança. A discussão é entre vocês. As crianças não podem ser o papagaio que leva dali para lá e de lá para cá. Elas não podem ser usadas para levar informações. Isso é muito pesado para uma criança. Então agora, como a análise, ela não aponta culpados. Tenha certeza, dentro da terapia, que você pode vir fazer comigo, não é a questão não é ver os culpados, mas revelar como cada corpo guarda sua história, dores e formas de agir e reagir que influenciam profundamente o vínculo afetivo. Por isso eu te convido, você, Rádio ouvinte, para investir. E aí a pergunta é essa. Você, querido Rádio ouvinte, você, mulher, você, homem. Quanto você investe por ano em você? Eu sei que você investe em você roupa, sapato, academia, salão, barzinho no final de semana, divertimento, lazer, casa, carro e alimentos. Você investe nisso. Mas, Rádio ouvinte, o que você investe em você? Você, sensação, sentimento, você como ser humano, o que você investe em você? E a gente sabe muito bem que o investimento anual, em alguns casos, é zero. Em outros, investem muito pouco. E lembra de uma coisa, a saúde é uma só. Depois, vêm as doenças ou as consequências da falta de cuidado. Olha só, a saúde é uma só, a vida é uma só. Nada volta. O que você está investindo em você? Em vocês. Você merece ser feliz, o nosso programa rapidinho acaba, tem dias que parece que vai mais rápido ainda. Então pensa, se você é uma pessoa que se sente abandonado facilmente diante da situação, diante das pessoas, você tem um traço muito alto, muito elevado no traço oral. Vai mudar, você vai conseguir dar conta sozinho? Dificilmente você vai dar conta sozinho. Por quê? Porque normalmente do teu lado tem alguém que não tem isso. Ou então, os dois têm a mesma sensação. E aí, os dois querem falar e nenhum dos dois quer ouvir. Então, peça ajuda, venha, coloque-se nesse lugar. Investimento, o melhor investimento que você precisa fazer de vez em quando é em você mesmo e não no outro. Uma boa semana, uma boa terça-feira. Obrigado, Mauri. Até terça que vem. Tchau. Momento de oração. Você gestante que fecha seu ciclo de gestação esta semana, ou por algum motivo seu bebê se adiantar. Bom momento para você, mamãe, e para o seu bebê. Você, criança, estude bastante, faça as tarefas da escola tudo direitinho e sem pressa. Se divirta brincando, mas deve ajudar a guardar seus brinquedos depois.
Você adolescente, estude com carinho, se dedique bastante. Fique menos no celular e procure ler livros. Já tem condições de ajudar os pais em algumas tarefas em casa. Vamos todos juntos rezar o Santo Anjo, os pais pelos seus filhos, os bebês que vêm aí, as crianças e adolescentes pedindo proteção. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém.